Vamos ler, amados irmãos e irmãs, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Glória a Deus. O título fala Paulo em Melita, numa ilha. Em outras Bíblias está Paulo em Malta. E, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Melita. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras. E, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Até aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vemos aqui, amados irmãos e irmãs, este fato que aconteceu no início da era cristã, onde que a igreja ali era nova. O Senhor tinha subido aos céus há pouco tempo e deixado ali os seus seguidores, discípulos, apóstolos. Para ser considerado apóstolo naquele tempo, a pessoa ela tinha que ter andado com Cristo e também contemplado os milagres e tudo que o Senhor fez. Se alguém Deus mostrasse para ser apóstolo, tinha que ter tudo isso. Mas o apóstolo Paulo, ele foi diferente, irmãos. Ele mesmo falava que ele se considerava como um abortivo, pois o Senhor cercou este homem no caminho de Damasco. Ele estava expirando ódio, crueldade, com cartas nas mãos, que o autorizava tanto a ele como a seus soldados perseguir e prender
aqueles que seguiam a Cristo. Porém, o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco, e o Senhor ali converteu o seu coração. Irmãos, e quando o Senhor enviou o seu servo para orar ali onde que estava Paulo, e por nome Saulo antes, o Senhor falou para aquele servo que o Senhor estava enviando para orar por ele: este é um vaso que muito vai sofrer. Tenham separado ele, muito vai sofrer por conta do meu evangelho. E assim ocorreu, amados irmãos. E o Senhor separou este homem, consagrando ele. E o assunto de Paulo era Jesus Cristo. Ele pegou, reputou tudo aquilo que ele tinha, e não era pouco. Ele era um homem bem conceituado, doutor da lei, criado aos pés de uma referência em Israel, que era Gamaliel. Então, ele era doutor da lei. Mas ele reputou tudo aquilo que ele tinha, e tudo aquilo que ele tinha também de intelectualidade e de inteligência, aprendido nos pés de Gamaliel, ele reputou como nada perante aquilo que o Senhor colocou nele. Porque quando o Senhor aparece, amados irmãos e irmãs, e converte um coração, aquele coração convertido, ele coloca as coisas de Deus num patamar bem alto, em primeiro lugar, e depois vem as demais coisas. A pessoa pode ter, antes de conhecer o Senhor, ela pode ter muitas coisas que eles tinham como prioridade, de sumo valor, de suma importância, mas quando um coração é convertido, tudo aquilo que a pessoa tinha de suma importância, de grande valor, ele deixa que a graça de Deus, ela tome conta da sua vida. Nós temos um exemplo que Cristo deu, de um homem, ele colecionava pedras, e ele foi e achou uma pedra muito grande, uma pepita, e ela estava num terreno que não era dele. E ele foi, ele vendeu tudo aquilo que ele tinha já adquirido em outros terrenos, em outros lugares, aquelas pedras preciosas que ele tinha, ele vendeu tudo para adquirir aquele terreno e tomar posse daquela pedra. E bem-aventurado é aqueles que, quando recebe esta graça no seu coração, a pessoa começa a se despojar de tudo aquilo que é do velho homem. Irmãos, é uma missão árdua, é uma missão que não é fácil, nós nos despojarmos daquilo que é do velho homem e que atrapalha nós nesta conduta dentro desta graça maravilhosa. É uma missão árdua, porque despojar do velho homem, tem coisas que nós carregamos que são paixões, tem coisas que nós carregamos que a nossa natureza, o nosso gênio, e muitas vezes nós abrirmos mãos do nosso gênio, da nossa natureza, das nossas paixões. E quando se fala paixões, irmãos, essas paixões, elas se manifestam de diversos modos, de diversas maneiras. A gente pode ter paixão por uma pessoa, podemos ter paixão por um time de futebol, nós podemos ter paixão por outras coisas, uma celebridade, porque isso faz parte do velho homem. E às vezes a nossa natureza, quantas que estão aqui, quantas também, que num passado, antes de conhecer o Senhor,
antes de a graça lhe alcançar aqui na terra, quantos e quantas tinha natureza forte e falava assim: eu não levo desaforo para casa, ou a última palavra tem que ser a minha, tem que prevalecer aquilo que eu dito, aquilo que eu falo. E quando a graça chega, irmãos, começa a conflitar, porque o Senhor é o oposto de tudo isso. O que ele disse? Ele falou assim: eu sou humilde e manso, aprendei de mim. Então nós temos que ser, a igreja, irmão, tem que ser reflexo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então as virtudes de Cristo, as marcas do Senhor, ela tem que estar na igreja. Mas nem todos deixam que a glória do Senhor reflita em si. Mas Paulo, ele abdicou de tudo aquilo e ele começou a ter uma nova experiência. E quando ele foi convertido, ele não voltou em Jerusalém para falar com os apóstolos antigos, Pedro, João, Tiago. Não, ele ficou ali, irmãos, depois de 3 anos, mais ou menos, ele voltou. Mas até esse período que ele ficou, de 3 a 5 anos, ele ficou ali em contato com o Senhor, se consagrando e também recebendo de Deus orientações, revelação de mistérios. Aqui não está o apóstolo Paulo, mas está reunida nesta noite a Igreja de Jesus Cristo. Irmãos, e o Senhor, nós temos que entender isso e sempre estar armado com este pensamento. O Senhor, ele tem um grande zelo, um grande carinho e um grande cuidado com este povo na terra. E nós temos que ter ciência disso. E o Senhor tem prazer de também trabalhar no individualismo da igreja, em cada um de nós. E o Senhor tem prazer de conduzir esta igreja de uma forma que essa igreja se estreite nele. Essa igreja se una cada vez mais intimamente com ele. Esse é o desejo do Senhor, que nós venhamos nos estreitar nele e nos unir cada vez mais intimamente com ele. E ele quer, irmãos, de todas as formas, o Senhor trabalha incansavelmente para criar na igreja, tanto coletivamente como individualmente, para criar na igreja condições para a igreja poder receber aquilo que é do alto, para a igreja poder receber os mistérios que estão ocultos e escondidos em Jesus Cristo. E o Senhor, olhando para a terra, irmãos, no tempo que nós vivemos, e desde o princípio da era cristã, nós já estamos no final desta era, mas o Senhor, olhando para toda esta igreja, desde o princípio da era cristã, ele vê que ele já teve condições de colocar na igreja, de dispensar para a igreja, muitas coisas que estavam ocultas nele, e porque a igreja se preparou, a igreja aceitou, a igreja renunciou. Irmãos e irmãs, uma grande quantidade de todo este povo que está aqui nesta noite tem se esforçado para renunciar. E o Senhor, ele tem visto o esforço da maioria deste povo que está aqui para renunciar, porque nós só podemos prosperarmos nesta graça e só podemos também alcançarmos aqui aquilo que é dos céus se nós renunciarmos.
E tem muitos irmãos e irmãs aqui que o Senhor tem acompanhado o seu dia a dia, desde a introdução, desde os teus primeiros passos nesta graça maravilhosa, que o Senhor tem notado o teu esforço para renunciar. Quantas coisas que o Senhor nos aconselha aqui, que está aqui na palavra, e muitas vezes ouvindo, como estamos ouvindo agora, conflita com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós nos comportamos. Mas mesmo havendo este conflito, tem muitos que falam: Senhor, ajuda-me. Eu prefiro abdicar desta minha forma de pensar e abrir mão também desta minha conduta e aceitar aquilo que o Senhor está me aconselhando. Quantos que foram aos pés do Senhor, e muitos até, irmãos, não só oraram, estão aqui nesta noite, não só oraram, como o Senhor viu que muitos foram e até jejuaram, pedindo a Deus, não um carro, uma casa, ou algum diploma em alguma universidade, não. Oraram, jejuaram, pedindo para o Senhor: me ajude, me limpe, não deixe eu te perder de vista, não deixa eu me distanciar de ti. Quantos estão aqui, irmãos? E a irmandade é que nós somos fracos, todos nós, mas nós não imaginamos a reação dos céus, a reação do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo em nós, quando começa a sair esses clamores da nossa boca. Nós pedindo para Ele nos ajudar, para Ele nos tirar as nossas escórias, as nossas arestas, aparar as nossas arestas e tirar aquilo que impede. Bendito é o Senhor, de nós prosperarmos na sua presença. Esta igreja, muitos que estão aqui, o inimigo já teve no teu calcanhar, já armou tantas ciladas, já armou tantas emboscadas. Quantos que estão aqui e pela misericórdia de Deus, Deus te livrou de ciladas, de emboscadas, livrou os teus filhos, livrou a tua casa. Quantos dardos inflamados que o maligno preparou e inflamou letalmente esses dardos e direcionou contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, e o Senhor te blindou, o Senhor te protegeu, e tu estás aqui hoje. Na verdade, tem aqui um bom número reunidos. Muitos entraram aqui andando, mas tem uma boa porção que entrou aqui se arrastando na presença de Deus, mas vieram até aqui. E bem-aventurado tu que viestes aqui, ou andando ou se arrastando. De qualquer maneira que tu entraste aqui, uma coisa é certa: o Senhor, Ele não permitirá, em hipótese alguma, que qualquer um de nós voltemos nesta noite para as nossas casas, nossos destinos, da mesma forma da que aqui entramos. Antes, enquanto estamos aqui reunidos, enquanto o Senhor está mandando o conselho da sua palavra, o Senhor já está, aleluia, tomando providências. Todos que estão aqui foram submetidos a uma sondagem pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor tem nas suas mãos, aleluia, a vida de um por um de nós que estamos aqui. O Senhor tem o teu dia a dia, os pormenores daquilo que do que está acontecendo na tua vida. Uns entraram aqui até com uma certa liberdade, mas o Senhor mostra claramente que uma boa parte entrou aqui cercada, oprimida pelo exército do mal, cercado. Mas bendito é o Senhor. Um dia teve um exército poderoso que intimou o povo de Deus, e ele veio e ali falou palavras pesadas contra o Deus de Israel. E o rei ali, ele correu até o profeta Isaías e mostrou as cartas e falou das afrontas
que tinham recebido, e aquele exército ali cercou o povo não tinha saída, e o Senhor falou: ora, porque eu vou colocar um anzol nas narinas deles, e vou tirar eles do caminho do meu povo. E ali o povo orou, e um anjo só, numa noite, olha irmãos, um anjo só, matou 185.000 soldados. Bendito é o Senhor do povo de Israel, do inimigo de Israel. E quantos estão aqui, entraram aqui, acuados, cercados, bendito é o Senhor, não sabendo o que fazer, que nem Paulo, ele estava ali preso, mas ele passou por um naufrágio, e o Senhor guardou ele do naufrágio. Mas quando eles aportaram naquela ilha, ou foram naquela ilha, ali foram fazer uma fogueira, e quando foi fazer uma fogueira, pegando alguns gravetos, bem nas mãos de Paulo, teve uma serpente, uma víbora, que foi ali e picou ele. E alguém vendo, falou: este preso aí, ele deve ser uma pessoa que está fugindo da justiça divina, porque acabou de ser livre de de um afogamento, e agora ele está aqui e é picado por esta víbora. E eles ficaram esperando que o apóstolo fosse morrer, mas o apóstolo, ele não desesperou, e quando acendeu, tinha um fogo aceso, ele pegou aquela víbora e levou ela ali no fogo, e ali queimou ela, e ela pereceu, mas ele não pereceu. E o veneno daquela víbora não injetou no apóstolo. Bendito é o Senhor. E mesmo que tivesse injetado, o Senhor Jesus, quando ele subiu, ele falou que se a serpente mordesse, aleluia, não faria efeito nenhum. E agora o Senhor manda esta palavra, porque quantos estão aqui, e a serpente no calcanhar de muitos, no teu calcanhar, no calcanhar dos teus filhos, querendo trazer uma discórdia na família, querendo trazer uma desestabilidade emocional, aleluia, na tua geração também, querendo provocar tantas coisas, e tu estás aqui cercado e cercada, e acuado e acuada. Bendito seja o Senhor. Mas daqui a alguns instantes, o Senhor vai acender aqui um fogo espiritual, irmãos. E este fogo, tem um hino que fala assim, é o hino 19: manda, ó Senhor do céu, fogo santo celestial, fogo que destrói o mal. E o Senhor, daqui a pouquinho, nesta comunhão que a igreja está, o Senhor vai acender um fogo espiritual, e a igreja pode ter certeza disto, que todo o mal, tudo aquilo que veio no nosso calcanhar, que estás nos cercando, por este fogo que daqui a poucos minutos vão ser aceso, pela determinação da palavra de Deus, este fogo vai passar aqui no nosso meio, irmãos, e ele vai queimar este mal, vai queimar estas coisas que se aproximaram da tua vida, aleluia. E quantas coisas estão te cercando, aleluia, te tirando o prazer de viver, te tirando também o prazer de continuar lutando, tentando conquistar alguma coisa. Quantos falaram: eu não vou mais fazer nada, tá que nem Gideão, a gente planta, na hora de colher, vem o inimigo e leva tudo embora. Mas o Senhor, ele está te escolhendo nesta noite, aleluia, porque o Senhor escolheu Gideão e mais 300 homens, e com aqueles 300 homens, aleluia, Deus libertou Israel. E agora o Senhor mostra claramente, está descendo um fogo espiritual aqui no meio, nessa comunhão que esta igreja está, porque o Senhor, ele quer, aleluia, derramar dos seus mistérios. Ele quer ver a igreja interessada nas coisas do alto, irmãos.
no tempo que nós estamos vivendo, Cristo com Deus, olhar pela terra, ver uma multidão de povo aglomerado e querendo sentir a sua presença, querendo evoluir, querendo prosperar. Quando o Senhor vê um cenário desse, Ele move os céus, Ele move a terra, Ele começa já a tomar as providências necessárias. Sinta agora, igreja, que este fogo acabou de descer no nosso meio, e o Senhor está aqui com seu fogo celestial, lambendo essas labaredas de fogo, tudo aquilo que não vem da parte de Deus. Se a tua comunhão agora, ela alcançar aquilo que o Senhor está fazendo neste movimento, através desta palavra, neste momento, se a tua comunhão agora alcançar, Deus está queimando o mal na tua vida. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, seja agora envolvido, envolvida numa comunhão perene. Este recinto é tomado agora pela glória de Deus, que envolve toda esta congregação. Glória ao nome santo do Senhor. Deus está agora afastando das nossas vidas. A igreja pode ter certeza que o Senhor acabou de revelar. Tem uma carga excessiva na vida de muitos. Além deste fogo queimar estas víboras que estão na tua vida, o Senhor vai tirar esta carga excessiva que está nas tuas costas, nas tuas vidas. O jugo do Senhor é leve, suave o seu fardo é leve. Fique agora na tua vida somente o jugo leve e o fardo do Senhor também. Todos os excessos de peso e tranqueira que o teu inimigo veio trazer na tua mente, bendito é o Senhor. Teve alguns que estão aqui, ficaram jogados uma boa parte do dia em cima da cama. Eu não tenho condições mais, Senhor, de reagir, eu não sei mais o que eu vou fazer. Outros que foram orar estão aqui agora, falaram: Senhor, eu não tenho mais palavras, a única coisa que eu te peço é misericórdia, que eu não sei mais como me expressar diante da tua presença. As coisas estão muito complicadas, se afunilaram na minha vida. Ó bichinho de Jacó, ó povo amado de Deus, aleluia, receba agora, aleluia, a unção de Deus na tua mente, receba agora a unção de Deus na tua cabeça. Eu estou numa comunhão tão grande que dá vontade de pregar bem rápido, mas o Senhor está fazendo uma obra grande aqui, tomando medidas e providências na nossa vida. O Senhor põe agora as suas mãos santas na tua cabeça, irmão. O Senhor põe as tuas mãos santas na tua cabeça, irmã. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Abençoada seja a tua mente, abençoado sejam os teus olhos, abençoadas sejam as palavras que saem da tua boca, abençoadas sejam as tuas mãos. Aleluia. Irmãos e irmãs, igreja amada, o Senhor conhece o tempo que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos atravessando. O Senhor conhece aquilo que está se desenhando no nosso futuro. O Senhor sabe de tudo isso, mas eu tenho certeza que eu estou aqui tomado por Deus e vou pregar aquilo que o Senhor acabou de me revelar. Ele vê muitos que estão aqui reunidos nesta noite com grande satisfação, sabendo que o povo realmente
mente está compreendendo das coisas, os tempos difíceis que nós estamos, que o povo está percebendo que as coisas estão tomando um rumo, aleluia, que precisamos da intervenção do Senhor. E o Senhor me mostra claramente que Ele vê que o povo despertou. Muitos estão aqui, não estão dormindo, despertaram, porque entenderam que precisa do Senhor, que precisa do revestimento. Quantos estão aqui, vieram correndo, uns moram aqui perto, outros atravessaram a cidade, pegando um trânsito caótico, pegaram o transporte público, vieram aqui até sem janta, mas vieram. O Senhor está vendo que o povo está correndo, buscando se revestir da habitação do alto. Bendito é o nome santo do Senhor. E toda esta tua atitude, irmão, toda esta tua atitude, irmã, mexe com o Senhor, como o Senhor falou hoje, mexe no íntimo de Deus. Bendito seja o Senhor. E é por causa desta tua atitude, deste teu esforço, que o Senhor revelou esta palavra para ser pregada. 28 de Atos dos Apóstolos. Bendito é o Senhor. Pode ter consciência de uma coisa, tranquiliza-se, aleluia, aquietai-vos, porque o fogo que passou aqui, ele já destruiu muita coisa que precisava destruir na tua vida. Então aquietai-vos e tranquilizai-vos, porque o Senhor, qual hino que nós cantamos aqui, a Irmandade lembra, o primeiro hino do silêncio que foi tocado: ó irmãos, com Cristo avante, vamos estimar passar. Ó igreja, que comunhão santa, aqui não está a vara de Moisés, nem Josué diante do Jordão, mas está uma igreja diante de uma dificuldade. O Senhor dá uma ordem, como o Senhor tomou a boca de Josué, falou: o sol para aí, aleluia, a lua se detém aí. O Senhor dá uma ordem por esta palavra: tudo que for necessário para favorecer a tua vitória, Deus está dando ordem. Se precisar do sol, o sol vai obedecer. Se precisar da lua, a lua vai obedecer. Se precisar do mar, o mar vai obedecer. Se precisar de uma mente, de um coração duro, vai ter que obedecer. E se o inferno tiver que recuar, vai recuar. A igreja se tranquiliza, porque enquanto nós estamos aqui glorificando a Deus, porque esses louvores que estão saindo da nossa boca, é porque o Senhor está abastecendo com abundância. O Senhor abastece a igreja recebe o abastecimento de Deus, e a igreja manda um glória para o trono da misericórdia de Deus. É por isso que essa glorificação sai da nossa boca, mas a igreja se tranquiliza, porque o Senhor me mostra um grande movimento, norte, sul, leste e oeste. O Senhor me mostra um grande movimento, como, aleluia, o profeta falou para aquele vale de ossos secos: vento que vem dos quatro cantos da terra. O vento ali se moveu, aqueles ossos formaram um exército. O Senhor agora mandou fogo, agora Ele manda um vento, e o vento começa a trabalhar. Está trabalhando o vento de Deus a favor deste povo. Tudo que o inimigo levou, o que o inimigo tentou, aleluia, falir na tua vida, está repreendido por essa palavra. Calamassa na manaia. Irmão, não é só aqui em cima não. Esta igreja está tomada de um poder divino, de um poder do alto. Deixa Deus agora manifestar na tua boca aquilo que é dos céus, porque na manifestação da tua boca alguma coisa vai ter que sair da tua vida agora.
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor faz do vento seus mensageiros e faz do fogo seus ministros. E o Senhor hoje nesta noite, por esta palavra, como aqui na vida de Paulo, o Senhor fez do vento seus mensageiros e fez do fogo seus ministros. E é o final desta palavra. Todas as sentenças que não têm assinatura de Deus, todas as sentenças que não têm assinatura de Deus, elas perdem o efeito na vida da igreja agora. Não tinha assinatura de Deus. Esta palavra tem assinatura de Deus. Esta virtude tem o carimbo de Deus. Vai prevalecer o querer de Deus. Você tem condições neste momento de crer que enquanto tu estás aqui, Deus está enviando socorro dentro da tua casa. Esse socorro, ele entra agora pela porta da tua sala, ele passa na tua cozinha, ele vai nos aposentos do teu filho e da tua filha. Deus dá uma ordem para esse espírito maligno: nunca mais mexa com o teu filho, nunca mais mexa com a tua filha. Aleluia, Jesus. E tem alguém aqui que custou, mas tu trouxeste a tua filha, está aqui hoje à noite contigo, e tu sabes o trabalho que deu para ela estar aqui nesta noite, porque Deus, ele teria um encontro com ela e já estava determinado nos céus. Ó mãe que entrou aqui com a tua filha perseguida pelo maligno, se tu agora alcançar a virtude desta palavra, dá um abraço nela agora. Esse lugar aqui está cercado pela glória de Deus, irmão. Continua assim, povo de Deus. Continua buscando, continua se interessando, povo de Deus, porque o que tem para vir, para Deus derramar no meio deste povo, é coisa que não subiu na nossa mente nem desceu no nosso coração, mas tem coisas grandes para Deus fazer. Finalizar esta palavra, irmãos, que eu vou contar aqui, é para a honra e glória de Deus, que é o homem para que Deus se lembre dele, e o filho do homem para que Deus o visite. Mas eu já contei aqui. Esses dias estava no meu trabalho e entrou uma irmã idosa com seu esposo idoso, com a sua nora, que é da obra da piedade, e o seu genro. Eu não sabia que eles tinham ministério. De repente eu estava sentado ali numa sala, eu ouvi um barulho sair. Aquelas irmãs que trabalham comigo estavam socorrendo aquela irmã idosa. Ela apagou, entrou boa e apagou. Correram, tomaram a pressão 7/4. Aí eu saí lá fora, tinha um corredor que eles estavam passando. Eu falei para a irmã assim, a filha que é da obra da piedade, falei: irmã, aqui na sala que eu estou tem um sofá, põe ela ali. Ela falou: não, irmão, aqui o assunto é sério, eu tenho que levar minha mãe com urgência para o hospital.
mas a irmã não aceita pelo menos uma oração. Ela também não me conhecia, nem eu conhecia eles. Não, uma oração a gente aceita. E quando pusemos a irmã no sofá, aí ela apagou de vez, irmão. Aí tinha o esposo dela, naquela paz. Eu falei, meu Deus, a esposa dele quase a óbito, ele naquela paz. Aí eu falei, como é o nome do irmão? Ele falou, meu nome é Ageu. Aí o genro dele falou, ele é um ancião regional em Bauru. Aí eu falei, é um homem de Deus, agora que eu entendi porque essa paz. Aí eu falei, irmão, sou teu conservo, mas eu sou bem mais novo que o irmão. Abre a oração. Ele falou, não, a missão é tua. E quando ajoelhamos, a esposa dele ali desfalecida, o Senhor falou, ora com imposição de mãos. Aí eu lembrei das palavras que Deus dá aqui em cima, irmão. Aí quando o Senhor deu a graça de orar com imposição de mãos, quando nós levantamos da oração, ela levantou, liberta por completo. Aí tem uma irmã que trabalha conosco, está aqui hoje. Ela falou, deixa eu ver a pressão da irmã. De 7/4 foi para 13/8, irmãs. Foram embora, passado 2 horas, foram embora para Bauru. Passado 2 horas, ligamos, preocupado. Levou a irmã no médico, falou, não, nós estamos aqui no shopping almoçando, ela está liberta por completo. E o Senhor quer dar poder para o seu povo. Não é amanhã, não é numa busca de dons que tu vai ser hoje, no final desta palavra. Se tu quer receber aqui poder das mãos de Deus, receba o poder do alto. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas Deus guardará a tua casa, a tua família, o teu ministério e os teus negócios também. Seja destravado a tua vida, seja destravado os teus estudos, seja destravada a tua mente. Deus seja louvado.